Queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Vamos começar a nova etapa, o livro No Mundo Maior. Depois de 4 obras que já aqui foram lidas e comentadas ao longo destes anos, nós estaremos hoje dando início a esta 5ª obra, muito rica. Cada uma delas, eu acho que você já percebeu, tem uma ambiência, ela fala de coisas especiais dentro daquilo que significa a vida no mundo espiritual, porque este é o subtítulo de todos os livros. A vida no mundo espiritual é a maneira através da qual o Espírito André Luiz nos relata como é que cada um de nós poderá se ver depois da morte do corpo. Você se recorda? Nós já trabalhamos esta primeira etapa com essas revelações que André Luiz nos faz no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, ele é o começo deste processo. André Luiz, que desencarnou numa condição de doente com câncer na região do intestino, do baixo ventre, ele nos conta nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar a sua condição no plano espiritual inferior por causa de não ter se preparado para aquilo que ele estaria podendo encontrar de verdade se ele tivesse, mentalmente falando, modificado o seu padrão de pensar, de viver, de agir. Estas realidades que André Luiz nos relata no livro Nosso Lar, elas nos dão já um pano de fundo do significado daquilo que estamos fazendo na Terra para que possamos depois encontrar ambientes melhores, possamos ter uma situação de vida mais favorável pelo nosso modo de conduzir nossas ações e nossos pensamentos. André Luiz, no começo, nos relata situações difíceis, mas muitas pessoas que leem o livro imaginam que aquilo é um inferno. Não, na doutrina espírita nós aprendemos que não pode existir um inferno, um lugar onde as pessoas, depois que morrem, são colocadas para sofrer eternamente. Não é este o conceito de um pai amoroso. E André Luiz demonstra isto, e mais do que isso, ele nos ensina que a maneira através da qual cada um de nós se relaciona com a divindade, na sua elevação, na prece sincera, na oração despojada dos artificialismos, dos gestos, dos rituais, faz com que o filho acesse a sintonia do Criador, do seu Pai. E foi quando André Luiz fez isso, ele nos conta logo no 2º capítulo, que ele consegue se sintonizar com as entidades amigas que estavam ao seu lado. É muito emocionante. Todo o livro Nosso Lar vai relatando essas primeiras experiências. Ele está agora acolhido na cidade que é uma das colônias espirituais. Geralmente as grandes cidades do mundo possuem colônias sobre a sua estrutura física. Cidades mesmo, às vezes muito maiores do que aquela que está no chão. E desta cidade, desta comunidade, emergem ou vêm para a Terra espíritos que têm compromissos com aquele grupamento civilizatório. Podem vir de outros lugares, é verdade, não há uma rigidez, mas em geral, aqueles grupos, eles reencarnam mais ou menos próximos. André Luiz, então, está no hospital, Nosso Lar nos mostra isto. Ele está se recuperando e vai aprendendo coisas, vai aprendendo como se preparar, até que ele, por fim, passa pelos testes. Tem que ficar um tempo na sua antiga casa, tem que enfrentar a relação afetiva. Agora ele foi substituído por um outro, não é? Aquele apego, aquele domínio, é minha esposa, minha casa, meus filhos. E ele percebe que não é nada disso. Nosso Lar é uma lição e tanto para nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa ignorância em relação às leis espirituais. Depois de Nosso Lar, nós tivemos a vinda do 2º livro, depois que é aquele que nós conhecemos pelo título Os Mensageiros.
Vocês estão vendo aqui, olha, os mensageiros, ó, aqui. Este segundo livro já é um livro de uma natureza um pouco mais avançada. André Luiz já não está mais como um visitante na cidade Nosso Lar, ele já faz parte da comunidade. Ele vai vir por uma semana, estagiar na Terra, ver como é a relação dos espíritos com os encarnados, dos encarnados entre si, dos encarnados com os espíritos. Ele passa um bom período aqui vivenciando essas circunstâncias, entendendo a importância da luz do sol para queimar as nuvens de bactérias mentais que flutuam sobre nossas cabeças, na Terra. Ele vai estar com amigos, ele, Vicente, junto com o instrutor Aniceto, vivenciando experiências nas casas espíritas primitivas que existiam naquela época. Ele tem essa oportunidade de relatar para nós todo o processo de preparação daqueles que virão ao mundo como mensageiros, como é o seu caso, como é o meu caso, como é o caso de todo mundo. Ninguém vem do mundo espiritual sem um plano pré-estabelecido do que fazer. Isso é muito importante que nós nos lembremos. Depois, nós tivemos esse livro maravilhoso, Missionários da Luz. O terceiro livro, Missionários da Luz, é de todos eles o mais revelador na obra de André Luiz. Ele é aquele que conta com muito mais detalhes inúmeras circunstâncias da vida espiritual, entre as quais ele aprofunda muito a questão da reencarnação. Um dos capítulos é o capítulo que fala da reencarnação de Segismundo, o capítulo 13º. Você que quer saber como uma pessoa se prepara para renascer, leia todo o livro, mas estude com profundidade o capítulo 13, o capítulo 14, porque eles tratam muito dessa explicação do processo reencarnatório. Mas ele fala de muitas outras coisas. Fala de ações do mundo espiritual para preservar a vida física por mais um tempo na Terra. Ele explica como que nós devemos nos conduzir nas nossas atividades mentais, porque ele acompanha aqueles que querem desenvolver a mediunidade. Logo no começo do livro, ele está explicando este processo. Aqueles que estão ali querendo ser médios, mas que na verdade não se melhoram e não conseguem, por isso, mudar as estruturas físicas e energéticas para facilitar o intercâmbio mediúnico. Olha, esse livro é um portento, Missionários da Luz. E depois dele, e todos estes estão disponíveis em nosso site, no Mensagem Fraternal, em nosso canal no YouTube da TV Alvorada Espírita, estão também na TV Mundo Maior. Você poderá entrar no YouTube da TV Mundo Maior, vai encontrar lá os nossos programas e pode copiá-los. Inclusive, aquele último livro que nós já tínhamos terminado, que foi o Obreiros da Vida Eterna. O Obreiros conta 5 casos de desencarnação. Como que o mundo espiritual auxilia ao processo da partida daqueles que chegaram ao termo, aqueles que estão se aproximando dessa realidade da vida, que é voltar para casa. Nós estamos aqui temporariamente, não estamos em nosso lar, em nossa moradia definitiva. Estamos em um ambiente que é aquele palco onde vamos desempenhar um papel de pai, de mãe, de marido, de esposa, de trabalhador, de político, de profissional liberal, de cidadão, de irmão, de trabalhador do bem. Isso tudo nós poderemos fazer aqui. Mas depois que termina a peça, nós temos que sair para ver como é que a gente desempenhou aquele papel. Este livro é muito rico também porque ele explica esse processo da vinda até o mundo físico e as entidades que estão nas regiões umbralinas. Existe lá uma parada deles em uma região muito escura, onde Zenóbia, que é a dirigente daquela instituição, está dando lições muito preciosas para André Luiz e os que o acompanham. O padre Hipólito, a enfermeira Luciana, o seu instrutor o Jerônimo, estão todos ali para ajudar aqueles que vão na Terra passar pelo processo da desencarnação, mas antes eles tentam ajudar na região umbralina os espíritos que estão perdidos ali.
Você vai ver o que é o fogo purificador. É uma tempestade magnética que queima os miasmas mentais de determinadas regiões. A casa transitória de Fabiano que se levanta e muda de lugar na região umbralina. A visita que eles fazem aquelas furnas tentando resgatar aqueles espíritos. Nossa, é uma outra epopeia muito rica de ensinamentos que André Luiz, nesta sequência, vem abordando em diversas partes, em diversos ângulos, para que nossa mente possa entender o funcionamento desse mecanismo. Agora, a partir do próximo bloco, nós vamos começar a ver o quinto livro, No Mundo Maior. Você, por favor, se quiser acompanhar conosco, pegue o seu livro, faça um download do PDF, do arquivo em PDF na internet, peça emprestado e comece com um papel e um lápis na mão a anotar as coisas que nós vamos começar aqui a explicar. Vamos fazer uma leitura pausada, uma leitura que às vezes inverte um pouco as frases do texto, não para corrompê-lo, mas para dar sentido mais fácil. Porque uma coisa é o livro escrito para um leitor, outra coisa é o mesmo texto para ser falado. Por isso a gente faz pequenas adaptações que, em lugar de mover a história para outro lado, é fiel ao conteúdo, mas facilita o entendimento. Por isso que nós colocamos sinônimos, nós às vezes invertemos a ordem da frase, das expressões para ficar mais claro, para você entender. E aí você começa a perceber, nossa, tinha tanta coisa boa nesse livro que ele era chato, mas você vai ver que ele é lindo. Então, no próximo bloco, nós vamos começar a leitura da introdução do livro No Mundo Maior. Na jornada evolutiva, você vai começar a perceber como Emmanuel, que é quem está escrevendo essa introdução, ele é profundo na abordagem que faz do que nós estamos fazendo no mundo, ok? Então, olha, já vai lá, hein? Pega o seu livro, tira o gato de cima dele, tira o livro lá debaixo da estante, de dentro do freezer, e agora, ó, assopra a poeira, nós vamos começar a jornada. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o nosso primeiro programa do livro No Mundo Maior. Como dissemos no bloco anterior, agora vamos dar início à leitura da introdução do livro. Somos muito gratos a todos os espíritos que puderam trazer, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, cujos sacrifícios pessoais nenhum de nós pode aquilatar de maneira profunda. Apenas relatos nos fazem admirar toda a sua dedicação, toda a sua renúncia, mas certamente, graças a uma única criatura, que foi o Chico, que se esqueceu, nós pudemos aprender a ser espíritos melhores, a termos uma outra vida no mundo espiritual. Ele e André Luiz nos trarão estas lições. E agora vamos introduzir o livro com a nossa primeira parte na jornada evolutiva, que é a introdução escrita por Emmanuel. Vamos acompanhar o texto? Vocês que estão em casa poderão pegar o livro e ir lentamente. Nós estaremos colocando o texto na tela para você ver e você poderá, já a partir destes primeiros programas, acompanhar conosco as lições escritas. Se você não tem o livro, não tem problema, porque você vai ver o texto para acompanhar conosco a leitura, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a leitura da introdução do livro No Mundo Maior. Acompanhe aí. Dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajantes, viajores humanos, aos milhares, vindo para o país da morte. Eles se vão de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, agitadas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos.
procedem das metrópoles, das vilas e dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, nas elevações sublimadas da conduta, por estarem vinculados a deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela conquista, pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Eu sou importante, eu sou doutor disso, PhD daquilo, eu sou o mais rico, o mais bonito, o mais forte. Essas pessoas, na sua maioria, não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o grande mar, o mare magnum da humanidade, em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando-se por vontade própria nesses trilhos da insensatez, da dependência química, do excesso afetivo, das ligações com as coisas menos elevadas. Por vontade, por gosto. Apesar disso, diz Emmanuel, quase sempre eles se atribuíam a indébita condição do eleito da providência. Eles eram os bons. Deus já tinha separado um lugarzinho para eles. E então, cristalizados, acomodados, endurecidos nessa suposição, aplicavam para o próximo a justiça, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso gratuito, um paraíso de alegrias para si e um inferno interminável de tormentos para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros, labirintos do materialismo cego, quando eles estavam presos ao materialismo e gostavam disso, é claro, né? Eles, sem justificativa, sem ser justo, eles confiavam que depois do túmulo a sua memória estaria apagada, ela terminaria. Agora, alguns que estavam filiados às escolas religiosas, com exceções raras, eles acreditavam, levianos e inconsequentes, que seriam beneficiados com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. E então, Emmanuel pergunta, aonde abrigar, albergar essa estranha e interminável, infinita caravana, os que desencarnam assim? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a Suprema Justiça, aquele que nasceu em Madagascar, uma ilha ao lado da África, o malgache, e o inglês desfrutam dos mesmos direitos perante a providência. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei de Deus, que distingue, que separa, que vê diferenças invariavelmente entre a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, o fingimento, a boa vontade e a indiferença. A lei divina vê diferença em detalhes nestas questões. Aí, continua Emmanuel dizendo, dessa contínua peregrinação do sepulcro, todavia, participam santos e malfeitores, homens diligentes, trabalhadores e homens preguiçosos. Ora, como avaliar por bitola, por uma medida única, recipientes tão heterogêneos, tão diversos? Considerando, porém, nossa origem comum, nós não somos todos filhos do mesmo Pai? Somos todos filhos de Deus. E por que motivo castigar com uma condenação inapelável os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia?
acaso o Senhor determinaria a todos os seus filhos que cultivassem obrigatoriamente a esperança entre as criaturas, enquanto Ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e se conservaria no cárcere escuro da negação? Ora, o selvagem, que tenha eliminado os seus semelhantes a flechadas, havia recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado, que extermina o próximo, a metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso, à entrada definitiva no paraíso de bem-aventuranças infindável? Tão somente pelo batismo simbólico da religião? Ou graças a um tardio arrependimento no leito de morte? Vejam só, que coisa interessante, não? Deus nos recomenda, através de todos os seus emissários, que nós tenhamos uma relação fraterna, uma relação de auxílio, que nós possamos melhorar a nossa relação ajudando as outras pessoas. Será que Ele recomenda que a gente faça isso? E você viu no texto essa frase? Será que Ele recomenda isso para nós e Ele mesmo não dá chance para ninguém? O que você acha? Você acha que Ele pode fazer com que nós tenhamos uma lição amorosa de perdão, enquanto Ele mesmo não perdoa? E então, veja só, quantas lições que essa lógica que você está vendo aqui no texto, a lógica, o bom senso, que tornam o nosso raciocínio em relação às coisas do Espírito algo muito mais profundo do que deveria nós suspeitarmos. Será que só porque a pessoa foi batizada na igreja, só porque alguém passou um óleozinho na testa, ela agora está livre? Ou só porque na hora de morrer ela se arrependeu? Pegue lá, volte o texto um pouco. Volte lá, pega a introdução. Essa que nós já lemos. Medite a esse respeito. O fulano agora que está na sororoca lá. Chama o fulano que eu quero pedir desculpa para ele. Agora, será que o arrependimento é o suficiente para passar uma borracha em todo o mal que nós tenhamos feito a essa pessoa? Tantas coisas distintas, tantas situações diversas, e todo mundo chegando no mundo espiritual nessas condições, cada um com um jeitão. Você viu lá no começo do texto que ele diz que raramente nós encontramos pessoas que estão na Terra com uma sensação de que estão trabalhando para o bem, que estão querendo melhorar. A maioria trata os outros como errados, condena todo mundo e a si mesmo acha que já tem um pedacinho do céu lá em cima, reservado. Você acha que o mundo espiritual não sabe disso? Você não vê uma ilógica sensação entre estas pessoas que querem viver julgando os outros como errados, mas eles mesmos nunca melhoram? Pessoas que aceitam rituais e que acham que porque foram fazer alguma dessas cerimônias estão preservados do mal ou são capazes de afastar a lei divina. Veja que questionamento mais precioso. Muitas pessoas, nas diversas formas de crer, elas recusam a lógica dos ensinamentos cristãos e da doutrina espírita para preferirem o misticismo, a magia, o acender vela, o queimar pólvora, o fazer cerimônias na mata, como se isso pudesse ter o condão de mudar as leis do universo. E elas acreditam que funciona assim. Mas nós estamos vendo, e vamos ver nesse livro, quão tolos são esses modos de pensar. E como que essas pessoas vão se deparar com a verdade do outro lado? Será que
levar um defumadorzinho no caixão vai resolver? Será que o arrependimento no fim da vida é suficiente? Continua a introdução daqui a pouquinho. Então não demore, nós somos rápidos no nosso intervalo e no próximo bloco nós vamos acompanhar mais as argumentações que Emmanuel está fazendo, ok? Espero você. Eu não disse que era rápido? Então, você pode acompanhar agora a segunda parte da nossa introdução. Você terá a oportunidade de concluir o raciocínio de Emmanuel com esses argumentos tão preciosos que ele nos está apresentando. Nós vimos no bloco anterior alguns questionamentos que nós mesmos, eu tenho certeza, você inclusive já deve ter pensado. Como existem diferenças entre os homens na Terra e como de repente todos se igualam no momento da morte, não é? O momento da morte é o mesmo para todos. E aí, chego do lado de lá, cada um com um jeitão, cada um com um sotaque, cada um com uma bagagem, cada um com as suas escolhas. Como é que vai separar esse povaréu todo? Deus não mandou a gente ter paciência com todo mundo, que a gente devesse amar? E será que lá em cima ele não tem uma forma de ajudar? Será que ele não sabe separar o indígena, o silvícola, o primitivo daquele civilizado? Será que não existem pesos distintos na comparação entre suas atitudes? Vamos ver o que Emmanuel vai terminar de falar? Vamos lá ao texto agora para a continuidade da nossa leitura e do nosso comentário, ok? Vamos lá. A lógica e o bom senso nem sempre aceitam ou se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. Não está escrito assim, Deus disse, está lá na Bíblia, no capítulo tal. Não, a lógica e o bom senso nem sempre aceitam argumentos dessa natureza. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de maneira artificial. E se uma mera obra de arte dos homens, uma obra que o homem tenha feito, cujo destino, cujo fim é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer dessa obra sublime do aperfeiçoamento de uma alma, da nossa alma, destinada a essas glórias inalteráveis, essas glórias imarcessíveis? Imagina, fazer uma telinha, uma escultura, leva um tempão, precisa de tanto saber, tanta disciplina, e a obra vai ficar numa prateleira, vai ficar numa parede por alguns anos, depois vai para um depósito, depois ela volta, fica lá cheia de pó. E ainda assim exigiu tanto do artista. Imagina, para renovar um espírito, para esculpir a alma. Aí Emmanuel continua dizendo, vários companheiros de ideal, esses que estão na Terra hoje, que gostam do espiritismo, mas que estão agora encarnados, alguns deles estranham essa cooperação de André Luiz, espírito, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao mundo dos mortais. Estes nossos irmãos, iludidos na teoria do menor esforço, que não existe nos círculos elevados, eles estavam considerando a sua superioridade pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno. Eles esperavam um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico, um conforto adocicado como o mel. Prefeririam eles a despreocupação das galerias em uma santidade permanente, uma beatitude sem fim, onde a grandeza de Deus
estaria se limitando a prodigiosos espetáculos. Eles imaginavam que estavam ali prontos para ficar assistindo Deus fazer esse show, cujos números mais surpreendentes seriam representados por espíritos superiores, convertidos em jograis, em declamadores de vestidura brilhante, entoando alguma poesia. A missão de André Luiz, porém, é a de revelar os tesouros de que todos nós somos felizes herdeiros na eternidade. Riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição, sem a indispensável conquista de sabedoria e de amor. Para isto, nós não estamos aqui, diz Emmanuel, trabalhando em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram, se conquistem dotes de preço desprezível e asas vulgares de cera, essas asinhas que você compra na feira. Não estamos aqui fazendo isso, nem arrumando asas, nem obtendo potenciais vulgares. Somos filhos de Deus, que estamos crescendo. Seja nos campos de forças condensadas, os campos de forças condensadas que ele se refere aqui, são esses campos materiais, onde as energias estão condensadas na carne, como ele explica agora. Os campos de luta física. Seja nas esferas de energias sutis, de energias mais leves, como as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos, aquilo que está por cima, que governa o nosso amanhã, são de ordem evolutiva, pura e simples, com infalível, indefectível justiça, a nos seguir de perto, sob a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém permitirá ou propiciará um passaporte gratuito para a felicidade do céu. Não. Nunca vai promover obrigatoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa fronteira, essa aduana da eternidade, que é a morte, com a exclusiva bagagem daquilo que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois da tumba, depois do sepulcro, depois da cova, vai gozar de um descanso a que não tenha feito jus, a que não mereça. Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana essa escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não vão se surpreender com as narrativas de André Luiz, esse mensageiro interessado no servir por amor. Eles sabem que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os seus semelhantes, por estarem como se encontram no cumprimento dos desígnios divinos. Eles sabem que estão sendo agentes da vontade de Deus. Por isso que eles não ficam enganando os que estão buscando uma crença, nem ficam se achando privilegiados sem trabalho. Não, eles se devotam. Por isso que vocês estão vendo aí. Eles sabem que estarão precisando fazer algo que esteja à altura do Criador. Agora, diz Emmanuel, aos crentes do favoritismo, aqueles que pensam que são os favoritos do Criador, presos às teias de velhas ilusões,
ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas de André Luiz, esse emissário fraternal, vão provocar descontentamento e espanto, perplexidade. É natural. Porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, diz Emmanuel, terminando, nós suplicamos a bênção do Eterno. Tanto para os que sabem o que estão fazendo, quanto para aqueles que estão achando que são privilegiados e não querem fazer nada. E ele coloca, suplicamos as bênçãos do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, cidade onde Chico vivia nesta época, 25 de março de 1947. Não é? 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 69 anos atrás. Foi escrito um texto como este que é cada dia mais atual, cada dia mais perfeito. Todos os dias nós estamos encontrando pessoas que acham que já estão prontas para o arrebatamento, que a ordem divina vai chegar a qualquer momento para tirá-lo daquele mundo ruim, porque ele foi o eleito, porque ele frequentou a religião, porque ele acendeu vela, porque ele entregou copinho de água, porque ele conversou com o espírito ou foi médium. Só que essas coisas não funcionam desse jeito. Não é esse o trabalho. Carregar peso, mudar a cadeira de lugar, fazer coisas ritualísticas, não são estes os deveres. O dever, como nós vimos no texto, é o de evolução. Os ascendentes que governam a nossa vida são ascendentes de evolução. E com isto, todos nós precisamos nos lembrar que se você perder um único dia sem evoluir, seja no seu conhecimento, seja nas práticas da sua profissão, seja no relacionamento com as pessoas, se você não sair do que você era antes, você está perdendo tempo e você não estará cumprindo com a sua tarefa. Bem, no próximo bloco, nós vamos separar um trecho dessa parte final da introdução, porque eu quero comentar com você o seu significado de uma forma um pouco mais completa. Então, espera um pouquinho só. No último bloco, nós teremos o encerramento da introdução do livro No Mundo Maior. Eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa, o Espírito da Letra. Espírito, significado oculto, aquilo que parece invisível, mas que está lá. Você é um espírito. A sua letra é o seu corpo. Você está por detrás do seu corpo. E André Luiz está explicando coisas para o seu espírito. Você precisa pegar estas coisas e aplicá-las na sua forma de entender a vida de modo espiritual. Não apenas viver para ter saúde física, fazer ginástica, ficar bonito, ficar bem de vida, morar numa casa boa, ter bons filhos, ter boa escola, poder viajar, passear. Não, isso é bom, não é ruim. Mas tudo isso acaba, vai tudo isso para baixo da terra. E depois? Então, por isso é que nós estamos com o espírito da letra, fazendo você meditar a respeito daquilo que vai ser importante para depois. E esse depois tem uma função muito importante no agora. Se você não sabe, você não tem o que fazer. Você continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Por exemplo, vamos supor que o seu patrão diga assim para você: fulano, daqui 1 ano você vai passar 6 meses na Jamaica. Então se prepare. Eu vou mandar você para nossa filial, você vai ter que ir para lá.
Então você já tem um ano, você chega em casa e fala assim, olha, daqui a um ano eu vou viajar. Se você é solteiro, você prepara a sua família, sua namorada, ou prepara as coisas para poder ir. Se é casado, você fica sabendo, você vai ter que mudar com a família toda para Jamaica, já vai se preparando aqui na sua cidade, no seu modo de ser, já vai se desfazendo de coisas que você não vai poder administrar de tão longe. Você vai se preparando, você vai estudar sobre a Jamaica, qual é a sua língua, quais são os seus costumes, aonde você vai morar, qual é o clima, se é quente, se é frio, se é chuvoso, é seco. Você vai preparando, não é? Agora, só porque você sabe que vai para a Jamaica daqui um ano, imagina. Agora, você sabe o que vai acontecer com você quando o seu corpo morrer, porque essa viagem já está marcada desde o dia que você nasceu. E aí? E é isso que nós queremos que você pense agora. Porque quando você chegar do lado de lá, você terá aproveitado esse momento, estando na Terra, sabendo que existem coisas que são fundamentais para vivê-las aqui na Terra de uma maneira em que você aproveite antes as oportunidades e se prepare. E quais são estas formas? Quais são estas coisas? Você vai ver no texto, isso que está bem aqui, ó. Opa, tô aqui meio confuso. Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Cada criatura vai transpor essa fronteira da vida eterna com a sua bagagem. A bagagem do que ela tiver semeado. Aquilo que você semeou é seu, seja no bem, seja no mal. Então você já começa a entender que enquanto está na terra é bom fazer boas coisas. É bom semear boas sementes, porque você vai ter que levar isso com você. Aquilo de bom e aquilo de mal. E aí você vai aprender do lado de lá uma coisa. E esta coisa é fundamental. Algo que as pessoas ultimamente não têm gostado muito de aprender. Nós estamos vivendo um período de pessoas rebeldes, pessoas que não toleram hierarquia, que não toleram obediência, que não toleram ninguém sobre eles. É a arrogância do espírito medíocre. A terra está povoada de espíritos medíocres nesse período de transição. Espíritos que vieram das regiões inferiores e que acham que têm o direito de fazer tudo o que querem. E que todo mundo tem que aguentar a sua postura. Tem que aguentar o barulho que fazem nas horas que precisam fazer silêncio. Podem fazer o que quiser, param em qualquer lugar, não respeitam as determinações. Estes espíritos estão vivendo uma oportunidade rara porque ou eles se adequam ou quando eles chegarem na passagem terão que ser encaminhados para outro lugar. Os espíritos estão explicando. Nas ordens superiores, nós vamos aprender, quando estivermos indo para elas, indo para o outro lado da vida, que tudo o que acontece lá vai depender da ordem, da hierarquia, como características imutáveis da lei em toda parte. Ordem e hierarquia. Mantenha-se no texto que está aí. Cada criatura vai passar pela aduana da eternidade com essa bagagem. Aquilo que ele semeou. E vai aprender que a ordem e a hierarquia, existe alguém acima de você, sempre. E que você é obrigado a seguir dentro daquilo que está definido como ordem. Não como o que você deseja. Você está vinculado a essa realidade. Você não faz só o que quer. Pode ser que tenha algum limite para viver de acordo com o seu desejo, mas você está em um ambiente espiritual onde existem determinações que devem ser cumpridas. Você não faz o que você quer, você não dorme, você não vai para onde você pode sonhar ir. Eu quero ir lá para nosso lar, você não pode entrar. Eu quero visitar pessoas em outro país, você não pode sem autorização. Eu quero saber como que é a vida em Marte, em Vênus, em Saturno. Não, você não está autorizado para ir. Mas eu vou. Não, não vai.
Não vai. Nós precisaremos estar sempre atentos que o universo funciona em toda parte, como diz André Luiz, vocês estão vendo aí, em toda parte, com essas características. Ordem e hierarquia. Quem não gosta de obedecer está no lugar errado. Vai sofrer muito e vai precisar passar por períodos de isolamento até que aprenda. É a mesma coisa que você faz com o seu filho rebelde. Quando ele é moleque, quando ele é criança, ele tem que aprender quais são as limitações e quem é que tem a responsabilidade naquele ambiente. Alguns antigos diriam assim, quem é que manda? É, exatamente. Quem é que diz a última palavra? A palavra mandar caiu um pouco no conceito desse politicamente correto furado que as pessoas permitiram instaurar nas relações humanas só para criar divisões. Mas é mandar. Você está sendo orientado a fazer tal coisa, porque aquele que está orientando sabe mais do que você. Então, é uma determinação. Pode chamar de solicitação, de um pedido. Alguns precisam dessa maquiagem, mas é uma ordem. Por quê? Porque existem espíritos superiores a nós, sempre. Enquanto que, na medida em que melhorarmos, nós nos tornaremos superiores a outros. Então, nós aprenderemos que essas duas coisas, ordem e hierarquia, fazem parte da lei do universo, em toda parte. E que, para que nós melhoremos, nós precisamos de um trabalho que edifique, mas que faça isso pacificamente. Um trabalho edificante. A paz deste trabalho produz aquilo que realmente nos promove em evolução. Você quer evoluir? Não é só tomar passe, receber espírito, comer hóstia, pagar o dízimo. Isso é inútil. Como o próprio André Luiz e o Emmanuel vão dizer. Você precisa mudar. Você precisa trabalhar e precisa aprender a obedecer, significando com isso ter humildade e reverenciar a hierarquia daqueles que estão acima de você porque tem mérito, enquanto que nós não temos. Precisamos conquistá-lo. E isso funciona assim em toda parte. Agora, o nosso trabalho aqui é um chamado trabalho de construção, edificar, não é de destruir. A não ser que você precise destruir aquilo que é um lixo para construir uma coisa melhor por cima. Edificar sobre um terreno limpo. Isso sim. Você pega uma pessoa que está cheia de vícios e você tem que desconstituir esses vícios. Você pega um prédio que está caindo aos pedaços, não adianta querer construir um palácio sobre ele, tem que demolir as paredes. Mas é um trabalho para edificar, é um trabalho para construir, é um trabalho para melhorar. Não é um trabalho para mudar por mudar e tornar piores as coisas. Não é um trabalho para mudar para você roubar dos outros, para você ficar mais rico. Não, não é. Isso não é um trabalho edificante. Isso é um trabalho que corrompe. E por mais que você possa, por algum momento, parecer que está por cima, vai chegar o momento de você ser colocado no seu devido lugar. Então, estas são as características da lei, que nós vamos encontrar em toda parte. E isto, Emmanuel está explicando. Aqueles que vivem na Terra, neste período, com noção destas questões, vão aprender a fazer o melhor, a entender e aprender com as suas posturas. E quando chegar a hora de morrer no corpo físico, do lado de lá já estão adequados, já estão adaptados aos sistemas do mundo espiritual. Que lá no mundo espiritual é assim que funciona. Há uma cena do filme Nosso Lar em que André Luiz vai pedir no departamento, no Ministério das Comunicações, que lhe tragam as pessoas que haviam rezado por ele. Então vai lá a funcionária e traz duas tabletinhas de cristal e dão para ele assim: aqui estão todas as pessoas que oraram pelo senhor. Daí ele falou assim: ai, mas só isto? Será que você não procurou direito lá dentro? Será que não ficou alguma coisa ainda, alguma gaveta que você não abriu? Pergunta André Luiz para a funcionária. E a funcionária responde para ele: Senhor, aqui nós não cometemos erros.
Olha que coisa bonita. Aqui nós obedecemos, nós cumprimos a nossa posição hierárquica e somos fiéis a ela. Puxa, aqui no mundo espiritual, que está trabalhando com a melhor intenção, nós não cometemos erros. Pense nisto. Prepare-se para isto. Agora vamos começar o primeiro capítulo no nosso próximo programa. E então, animado? Já vai lendo, começa já, vai aprendendo. Tem coisas preciosíssimas que você vai sentir-se carregado de vontade de chegar logo ao final, mas vai anotando tudo, hein? Vá tirando dúvida, vá pondo interrogação, porque certamente tirar o espírito da letra é escavar o texto. E nós vamos fazer isso juntos aqui, a cada semana. Eu espero você, espero que você possa sentir a alegria que nós temos de voltar ao espírito da letra com o 5º livro de André Luiz. E no próximo programa nós estaremos no 1º capítulo. Muito obrigado pela sua audiência, assista os capítulos ou os livros anteriores, divulgue para os seus amigos e eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Obrigado por tudo, até o próximo Espírito da Letra no livro No Mundo Maior e muita paz.